E hoje o neoliberalismo está dizendo 8 horas, não, nós temos que trabalhar mais. Porque trabalhar mais é que é bom. Quer ganhar mais, tem que trabalhar mais. Está se retomando a luta pela depauperação das pessoas. Quando o capitalismo hoje tem suficiente acumulação para dar tempo livre para as pessoas. Se podia trabalhar muito menos. Qual é a carga horária que se trabalha na França? 34 horas semanais. Por que nós não podemos? Porque nós temos que garantir que eles fiquem bem. Eu quero trabalhar menos também. Será que tem acumulação suficiente nesse país? Quanto mesmo os bancos ganharam com a crise? Eles podiam ganhar menos? Com certeza. Precisávamos comprar aviões para fazer guerra com os vizinhos? Quanto é que dava para fazer? Precisávamos cortar a CPMF para tirar a verba da saúde? Para deixar quem lucrar? Ah, as pessoas vão pagar menos. Tiraram a CPMF e a gente não pagou menos. Mas o lucro dos empresários aumentou um patamarzinho. Que bom para eles. Convenceram a população que CPMF era lucro. Então, a gente tem um discurso que tem que ser mudado. A gente quer mudar essa sociedade. O capitalismo não é a melhor forma de organizar a sociedade. Eu defendo o quê? Socialismo? Comunismo? Anarquismo? Não sei. Eu não sei mais que palavra eu defendo. Eu sei que não é capitalismo. A relação do capitalismo é uma relação de exploração de quem tem o capital com quem trabalha. Quem trabalha é obrigado a vender a força de trabalho. Se não for para o patrão, é para o outro. Mas não tem saída para ele. A menos que ele seja patrão. Cabe todo mundo ser patrão? Não cabe. Na sociedade, necessariamente, numa sociedade capitalista, eu vou ser trabalhador. Eu sou maioria. A maioria é trabalhador, para alguns acumular. Essa lógica não me interessa. Bom, essa lógica foi a lógica dominante no final do século XIX. As tentativas de revolução, de transformação da sociedade do século XIX, e teve um monte de tentativas de transformação. Na Europa teve 39 movimentos revolucionários entre 1830 e 1870, na tentativa de transformar o modo de produção, deixar de ser capitalismo. Vocês estudaram isso na história? Os 39 movimentos revolucionários europeus? Então vocês reparem que eu estava falando da epistemologia logo no começo. Vocês sabem qual é a data da independência dos Estados Unidos? 4 de julho. Por que a gente sabe a data da independência dos Estados Unidos e não sabe os 39 movimentos revolucionários europeus? Entende o que é jeito de pensar? Ah, mas a gente é autônomo, a gente pensa o que quer. A gente pensa o que nos botaram para pensar. Aquilo que eles não querem, não botam para pensar. Então a gente constrói o nosso pensamento e pensa que é autônomo dentro de um jeito de pensar. Essa palestra pretende ser outro jeito de pensar. Na área da saúde, se puder, outras coisas também. Bom, termina o movimento de medicina social do século XIX, entra o modelo biologicista do Pasteur. As doenças são causadas pela bactéria. E a partir daí o capitalismo desenvolve o chamado complexo médico-industrial, que é basicamente o tripé, quadripé. O seguro-saúde, tipo Bradesco, Saúde, Itaú, Saúde, qualquer coisa dessas, ou essa empresa que quebrou nos Estados Unidos, a primeira que quebrou, que provocou a crise internacional, foi uma seguradora. Uma seguradora da área da saúde, a mais poderosa dos Estados Unidos. Então, seguro-saúde, os hospitais privados, a Federação Brasileira de Hospitais sustenta eles, os fabricantes de medicamentos, no meu tempo era a Abifarma, Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica, que juntava os produtores de medicamentos, e os produtores de equipamento.
Esses aí se locupletam com doença. A lógica deles é, quanto mais doente tiver, mais lucro eu tenho. E é óbvio isso. Para quem fabrica, quanto mais doente tiver, melhor. Como é que eu ensino as pessoas isso? Eu não posso dizer isso que pega mal. Você é professor de medicina e diz, olha, deixa os caras ficar doentes, daí nós vamos ganhar dinheiro. Isso não é dito desse jeito. Às vezes é. Às vezes é. Às vezes é assumido. O professor hoje deixou o aluno. É? Aquele professor hoje deixou o aluno fazendo prova, passando mal, e ele fala esse tipo de coisa, sabe? Ainda bem que existe apendicite, que os cirurgiões gerais ainda terem ganharem alguma coisa, né? Tudo foi tirado deles. Então, é inacreditável. Credo. Eu achei que tinha passado isso. é o último, mas é isso. Bom, então essa lógica do complexo médico-industrial, ela lucra com doença. Logo, eu quero pensar uma outra lógica. Uma lógica em que as pessoas possam viver melhor, felizes, longevas, dialogando com as outras pessoas, se divertindo, tendo tempo para lazer. Uma outra sociedade, portanto, em que a sociedade muda, o emocional das pessoas muda e as doenças mudam. Certamente muda. A gente já fez montanhas de trabalho sobre hipertensão. O que causa hipertensão? Os caras conseguiram descobrir, afinal, que não é o sal. Porque tinham certeza que era o sal, tinha uma culpa. Aí tu tinha que comer a comida sem sal. O que ninguém gostava, ninguém suportava comer, e aí comiam sal. Viu? Eu disse, comer o sal tem hipertensão bem feito. O cara ainda tinha que carregar a culpa de ter comido sal. E aí era fácil, deixa de comer sal pro resto da vida, tranquilo. Deixa de comer açúcar pro resto da vida, não bebe bebida alcoólica pro resto da vida, não. Coma chuchu com alface. Que é bem saboroso. O pior é convencer a gente que é. Tem gente que ainda diz, mas alface é bom. Então, a ideia de culpabilizar as pessoas foi sedimentada por um movimento norte-americano. Tem uma história importante para ser contada, que eu vou passar rápido, mas que ela, em 1910 se faz uma reforma curricular nos currículos de medicina dos Estados Unidos, capitaneada pela Rockefeller Foundation, que subsidia o governo norte-americano para que mude os currículos dos cursos de medicina, para que os currículos sejam dados do jeito que a faculdade John Hopkins, que pertencia à Rockefeller Foundation, dava. Então a Rockefeller Foundation financia o governo norte-americano para que o governo norte-americano investigue as faculdades de medicina para que todas sejam no padrão da Rockefeller Foundation, da John Hopkins. E contrata uma pessoa chamada Flexner para fazer isso. Aí se faz a tal reforma flexneriana, e hoje, como a gente tem crítica a esse modelo, diz assim, a culpa é do Flexner. Não. O Flexner foi uma das pessoas que era professor da John Hopkins, portanto a culpa é da John Hopkins. Que pertencia à Rockefeller Foundation, portanto a culpa é da Rockefeller Foundation. Que era um dos pilares do capitalismo norte-americano, portanto a culpa é do capitalismo norte-americano. Essa foi a lógica prevalente. A gente dizer que o modelo flexneriano é um reducionismo. É uma forma de anestesiar as mentes da gente. Mas de qualquer forma é um nome que é conhecido. E é bom que vocês conheçam isso. Porque os nossos cursos ainda são montados no modelo flexneriano. Nós estamos tentando fazer reforma curricular há pelo menos uns 10 anos. E a gente já conseguiu alguns avanços, criando disciplinas de interação comunitária, agora a flexibilidade dos currículos, como é que é o nome? Núcleo flexível, achei ótima essa ideia. Núcleo flexível, saúde e sociedade, que permeia quase todo o curso, mas os outros professores continuam sendo os mesmos. E aí, fica difícil